Graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar aqui algo do teu coração. Talvez não dê para mim te encaminhar esse vídeo, mas eu irei te enviar o link, da rede social do Ministério Semente da Fé, onde você pode estar assistindo um trecho desta mensagem. Fala um pouco da paciência de Jó. Talvez você que está do outro lado que vai ouvir esta mensagem se encontra preocupado, impaciente, pensando em muitas coisas que têm te acontecido, que talvez não te agradou, que talvez não te fortaleceu, que talvez não te ajudou. Mas você vai ver que nada na nossa vida acontece por acaso. O Deus aqui a quem eu me refiro é um Deus o qual, ao mesmo tempo que tem olhos e vê, tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem pernas e anda, tem mãos e apalpa, ele já não tem forma. É o Deus do sobrenatural. É o Deus que ele está no mesmo tempo dos quatro cantos. É o Deus que vê aquilo que os homens não vê. É o Deus que faz aquilo que os homens não fazem. Foi exatamente o que ele fez com Jó. Jó foi alguém que, depois de Cristo, eu considero um dos homens que mais sofreu na Bíblia, por tudo que ele passou, pela sua caminhada, pela sua vida ministerial que ele tinha com Deus, e pelo que ele conhecia de Deus, e pelo que ele também sabia que Deus estava para fazer em sua vida. Olha o que diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho, na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhes disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. E de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Aí diz aqui: falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que levantou grande vento do lado do deserto, e deu dos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu sair do ventre de minha mãe, e nu voltarei. No Senhor, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Veja que a Bíblia fala aqui de um homem íntegro, reto e temente para com Deus. Um homem chamado Jó, um sheik do Oriente Médio que viveu nos dias de Abraão. Um homem de dor, um homem que também padeceu e muito. Um homem que sabe o que é sofrimento. Um homem o qual passou pelo que muitos de nós não suportaria passar, ou a maioria não suportaria. Mas este homem chamado Jó, ele suportou tudo que você possa imaginá-lo por amor a Deus. A Bíblia diz que em tudo que ele passou não pecou. Imagina alguém deita rico e do nada acorda pobre, e meio nada, e as boas notícias começam a chegar. Levaram teus camelos, caiu o fogo de Deus. Na verdade não foi fogo de Deus. Deus não entregou, ou melhor, o que estava acontecendo na vida de Jó não era Deus. Aqui acima, no mesmo Jó 1:11, a Bíblia diz que Deus chegou para Satanás e disse: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se não blasfema contra ti na tua face. Satanás falando isso para Deus. Então Deus disse para ele no versículo 12: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Deus falou: tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, quando a Bíblia diz que caiu o fogo de Deus, não foi o fogo de Deus. Satanás também tem poder para fazer fogo cair do céu, tá? Caso você não saiba. Ali foi o fogo de Satanás, que Deus entregou tudo, no versículo 11. Tudo que já tinha nas mãos de Satanás. Só não havia, falou: conserva-lhe a vida.
mas as demais coisas que ele tem estão no teu poder. E alguém escreveu dizendo, caiu o fogo de Deus e matou as ovelhas. Não era o fogo de Satanás, que Deus havia entregado no poder de Satanás. Aí alguém disse, deu um vento na casa do teu filho primogênito, onde estava tomando vinho, e matou tudo. Não, também não foi vento de Deus, vento de Satanás. Satanás tem poder para fazer vento? Assim como existe o vento impetuoso do Espírito Santo, existe o vento da destruição da parte de Satanás. Assim como existe o fogo de Deus que destrói tudo aquilo que é mal, existe também o fogo de Satanás para nos causar problema. Da mesma forma, Satanás faz coisas semelhantes. Quer que eu te prove? Êxodo capítulo 7. A Bíblia diz que assim como Moisés jogava o cajado ou o bordão no chão e ele se tornava em serpente, os macumbeiros faziam coisas semelhantes, ao ponto que Moisés chegou a temer de alguns determinados momentos daquele desafio. Então, muita coisa que Deus faz, Satanás faz semelhante para nos enganar. E aqui muita gente se enganou achando que era Deus e não era Deus, era Satanás. E esse Jó que eu me refiro foi um sheik do Oriente Médio que vivia no dia de Abraão. Ele deitou rico e acordou pobre, perdeu tudo que tinha, meio nada. Um homem que sofreu, mas bem meio a todo o sofrimento, quando Jó chegou no seu estado terminal, a Bíblia fala que ele rapou a cabeça depois da última notícia que ele recebeu. Ele rapou a cabeça, se lançou em terra e disse, Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Em outras palavras, tudo que eu tenho não é meu, tudo que eu tenho é de Deus. E como é de Deus, um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, acredite, nós vamos prestar conta de tudo que ele confiou nas nossas mãos. E esse mesmo Jó, se como não bastasse perder tudo, se como não bastasse perder toda a sua riqueza financeira, perdeu também a família. E depois de Jó perder tudo, você conhece muito bem a história, ele teve um câncer chamado Rissenise. E esse câncer já foi acometido por ele durante uma longa jornada, durante um longo tempo. Demorou 16 meses, 1 ano e 4 meses sofrendo, dentro de um buraco. Porque leproso naquela época, para que eu possa ganhar tempo, não podia ficar na cidade. Você também conhece a história, foi tirado para fora da cidade. E dentro daquele buraco, ele viveu ali durante 1 ano e 4 meses. Era ali que ele vivia, era ali que ele vivia, ali ele defecava, ali ele comia. Ele comia o que as pessoas jogavam. E aquele homem que era cientista, astrólogo, o maior conhecedor de ciências botânicas da época, Jó era sheik do Oriente Médio, que vivia no dia de Abraão, era muito rico, só que do nada perdeu tudo, e ele começou a passar por isso. Você imagina a dor, imagina a revolta, imagina a angústia, mas mesmo em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. A Bíblia diz que Jó não blasfemou contra Deus, e se manteve íntegro, reto e temente para com o Todo-Poderoso, ao ponto da esposa olhar e dizer, ainda mantém a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó repreendeu dizendo, não sabe o que fala como se fosse uma louca. E esse homem chamado Jó, você que vai ouvir essa mensagem, acredita, assim como ele teve paciência para conquistar a sua primeira conquista, ele teve paciência para conquistar a segunda vez. E eu te digo que se na segunda vez ele não conseguisse, ele ia tentar a terceira, a quarta, até que ele conseguisse. Porque ele sabia que o Deus o qual ele servia, o Deus o qual ele adorava, o Deus o qual ele oferecia sacrifício, era infinitamente maior e mais poderoso do que todos os problemas o qual ele estava enfrentando. E aquele homem dentro daquele buraco, ele perdeu os olhos, ele perdeu a sobrancelha, ele perdeu o nariz, ele perdeu a pele, caiu o cabelo, caiu a unha, a pele caiu, Jó ficou só a caveira, morto. Jó não via, Jó não ouvia, Jó não sentiu o calor do tempo. Jó era cientista, mas mesmo sendo cientista, astrônomo, astrólogo, ele não achou nenhum medicamento para o seu corpo, ele não encontrou nenhum remédio que pudesse trazer alívio para o seu sofrimento. E depois de 1 ano e 4 meses daquele buraco sofrendo, aquele homem que estava perecendo dentro daquele buraco, porque leproso não podia ficar na cidade, no redemoinho de 1 metro de altura, em uma velocidade estonteante, veio a Jó e entrou dentro daquele buraco. De repente aquele homem que estava com aquele câncer chamado Rissenise, aonde todo mundo achava que estava perdido, aonde todo mundo achava que não tinha mais volta, aonde todo mundo achava que era o fim, aonde ninguém nem mais sabia a maioria onde Jó estava, porque todos tinham Jó como morto. Ninguém achava que Jó pudesse mais conquistá-lo, reconstruí-lo, o que ele havia perdido. Aparentemente, entre aspas, estava perdido. Talvez você está como Jó.
Passando por uma fase da tua vida que você acha que tudo está perdido, vírgula. Porque quando temos Deus na nossa vida, sempre há esperança. Quando temos Deus na nossa vida, sempre há uma saída. Quando temos Deus na nossa vida, Ele sempre entra com a providência no pior momento. Sempre aos 47 do segundo tempo, a providência da parte de Deus chega. E com Jó foi assim. Depois de 1 ano e 4 meses, que aos olhos de todo mundo estava tudo perdido, Jó estava morto, não tinha mais saída. E como se ninguém pudesse fazer mais nada, o Todo-Poderoso veio a Jó no rio de muito 1 metro de altura, entrou naquele buraco, numa velocidade estonteante. Veio girando em uma velocidade a milhões de quilômetros por hora, entrou naquele buraco. De repente, alguém que não via passou a ver. Alguém que não enxergava passou a enxergar. Alguém que não sentiu o calor do tempo passou a sentir. Alguém que não ouvia passou a ouvir. De repente, ele ouve a voz do Todo-Poderoso, a qual ele não conseguiu ouvir antes, perguntando para ele: se tu me responder uma palavra, por que você está aí durante todo esse tempo? Eu vou te falar por que você está passando por isso. A Bíblia diz que a resposta de Jó foi: bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. E a Bíblia diz que a partir daqui, o Todo-Poderoso, o Eterno Soberano, que visitou ele dentro daquele buraco onde ninguém estava vendo Jó, aonde todo mundo achava que não tinha mais jeito, Deus visitou Jó e retribuiu a ele o dobro do que antes ele tinha. E mostrou. Ficou bem claro isso. Para que todos soubessem, não só que Deus era na vida de Jó, mas Deus deixou registrado para que a gente entenda que aquele que tem Deus na sua vida, nada está perdido. Talvez tenha algo na sua vida que você acha que está perdido, que não tem mais jeito. Mas o Deus que veio a Jó naquele buraco, o Deus que entrou naquele lugar, naquela escuridão, o Deus que tem o poder do sobrenatural, o poder do impossível, o Deus que tem o poder de trazer à existência as coisas que não existem, o Deus o qual não há nada perdido aos olhos dele. Eu vim te dizer, esse mesmo Deus, ele vai te visitar, esteja você no hospital, esteja você na tua casa, esteja você na tua empresa, esteja você na rua, ele vai te visitar, e aquilo que você achou que estava perdido, Deus vai trazer existência na tua vida aquilo que não estava existindo, e você vai ver, ou você vai perceber que quando a gente tem Deus, nada está perdido em nossas vidas. Deus vai te visitar e vai te devolver o dobro de tudo que você achava que estava perdido. Tenha paciência como já teve. Espere o tempo de Deus, mesmo que esteja passando pelo deserto. Mas acredite, o Deus da consagração, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, ele vai te visitar e ele vai trazer na tua vida o que antes não estava existindo. E ele vai mostrar que quando a gente crê, acreditamos ou confiamos na sua promessa, na sua poderosa palavra, nada está perdido para aquele que crê no Todo-Poderoso. Tá bom, meus amados? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Forte abraço em nome de Jesus.